Bom dia, crianças do quinto ano, bom dia. Hoje, 19/4, segunda-feira, nossa aula é de gramática, tá? Olhem aí, frase, pontuação, tipo de frase, tá certo? Das páginas 82 a 91, pessoal. Então, já vamos começar. Diz o seguinte, leia. Renan preparava uma festa surpresa para a irmã. Você quer ajuda? Perguntou o amigo. Não, obrigado, minha mãe está me dando a maior força. Ah, sua mãe está ajudando. Você vem participar da festa? Venha comemorar conosco. Aí, no trecho, você vem participar da festa? Há quantas palavras há? Você vai participar da festa? 5 palavras, certo, meus amores? Aí, B. Nesse trecho, o item A, as palavras vêm organizadas em uma sequência ou estão desorganizadas, tem sentido completo ou não tem sentido completo. Vem organizada em uma sequência e tem sentido completo, certo? Aí, letra C. Esse trecho se inicia com letra maiúscula ou letra minúscula? Letra maiúscula, certo? D. Escreva o sinal que está no fim desse trecho e o nome dele. É o ponto de interrogação, certo? No final desta frase, desse trecho. Aí, página 83, que diz o seguinte, lá em cima. Quem falou esse trecho? A quem se dirigia? A fala de Renan dirigindo-se ao amigo. 2. Veja, você vem participar da festa? É a frase. Então, a frase é a palavra ou conjunto organizado de palavras com sentido completo que estabelece comunicação entre duas ou mais pessoas. Então, questão 3. Circule no texto o sinal de pontuação que aparece no final de cada frase. Depois, sem repetir, escreva os sinais e os seus nomes. Então, aqui no texto, vocês vão circular todos os sinais de pontuação que aparecem no texto, certo? E aí, vamos lá, o primeiro, ponto final, depois ponto de interrogação, ponto de exclamação e a reticências, que são os 3 pontinhos. E aqui a gente tem um quadro aqui na questão 4 que diz assim, veja, ponto final indica uma ideia, o fim da frase. De uma ideia é o fim da frase. Então, Renan preparava uma festa surpresa para a irmã, certo? O ponto de exclamação indica uma pergunta, você quer ajuda? Ponto de exclamação indica admiração, surpresa e alegria. Minha mãe está me dando a maior força. Reticência indicam uma interrupção da fala ou do pensamento. Ah, sua mãe está ajudando aí, né? Reticências, certo? Página 84, questão 5 lá em cima, que diz o seguinte: leia e complete escrevendo exemplos do texto da atividade 1 em cada tipo de frase. Atenção ao sinal de pontuação do fim de cada uma. Então, nós temos aqui os tipos de frase. Primeira frase afirmativa, afirma alguma coisa e termina com ponto final. Então, exemplo, Renan preparava uma festa surpresa para sua irmã. Uma frase afirmativa. Uma frase interrogativa, faz uma pergunta terminada com um ponto de interrogação. Você quer ajuda? Você vem participar da festa? Frase exclamativa, indica admiração, espanto, alegria, expressa uma emoção, termina com um ponto de exclamação. Então, minha mãe está me dando a maior força. Frase imperativa, dá uma ordem, faz um pedido, termina com um ponto final ou com um ponto de exclamação. Então, venha comemorar conosco. Venha comemorar conosco. A gente está dando uma ordem. Venha comemorar conosco. Termina com ponto final, essa daqui. A frase negativa nega alguma coisa. Não, obrigado. Certo? Então, agora a gente vai para a página 85, virou aqui. Lá em cima a gente tem as frases podem se tornam-se negativas. Vejam, frase interrogativa negativa. Você não está vendo a faixa? Nossa, não prestei atenção. Né? Uma frase exclamativa negativa. E a frase imperativa negativa. Não atravesse fora da faixa. Certo? Ela está dando uma ordem. Não atravesse fora da faixa. Ok? Aqui embaixo a gente já tem exercício que diz o seguinte. Para mim, obrigado, pai.
Vou montar agora mesmo. Eu tenho certeza de que era uma barraca. Eu tenho certeza de que era uma barraca. Que ele fala assim quando é meio decepcionado, né? O pai do menino. Aí na página 86, lá no item A, diz o seguinte já. Quantas palavras há nessa história em quadrinhos? Aí a gente vai ter que contar, certo? Contando aqui as palavras, ela tem 16 palavras. Então, há 16 palavras. B. Essas palavras são organizadas em quantas frases? Como você pode identificá-las? Em 4 frases, certo? Então, podemos identificá-las pelo sentido e na escrita, pelo sinal de pontuação no final de cada uma, certo? Então, são o quê? Sim, são 4 frases. Só para confirmar, viu, pessoal? E aí, na letra C, ele pede que você sublinhe as frases exclamativas, certo? Que são, vou montar agora mesmo. Obrigada, obrigado, pai. Eu tenho certeza de que era uma barraca. Então, são essas frases que a gente vai sublinhar, que são frases exclamativas, certo? Aí, pessoal, no item D, diz assim, circule a frase interrogativa, certo? Para mim, é a única frase interrogativa que tem. Aqui na 85, na tirinha, né? 2. Leia. Sou nobre, sou mais que tu. Em que? Não mias como eu mio. Não tens rabo como eu tenho. Não caça ratos como eu caço. Não comes rato como eu como. Logo, não passas de um simples gato igual a mim. Então, agora leia e classifique as frases abaixo. Então, vamos para a primeira. Logo, não passas de um simples gato igual a mim. Então, é uma frase negativa. B. Sou nobre. Frase exclamativa. C. Em que? Frase interrogativa. D. Tenho. Frase afirmativa. Página 87, questão 13, lá em cima, diz assim. Releia o texto e faça o que se pede. A. Copie do texto uma frase interrogativa negativa. Então, não mias como eu, não tens rabo como eu, não caças ratos como eu, não comes rato como eu. Então, nós temos aqui alguns exemplos de frases interrogativa negativa. B. Circule no texto as frases com apenas uma palavra e classifique-as. Então, frases com apenas uma palavra. Mio, tenho, caço, como, certo? São frases afirmativas, certo? 4. Leia as frases em voz alta, dando a entonação adequada. Fábio encontrou os cachorros. Fábio não encontrou os cachorros. Fábio encontrou os cachorros? Fábio encontrou os cachorros. Fábio, encontre os cachorros. Então, faça a correspondência e veja o exemplo. Na primeira, na letra A, que já está aqui o exemplo, diz assim, A é uma frase afirmativa, que afirma algo. B é uma frase negativa, que nega algo. C é uma frase interrogativa, fazer uma pergunta. D é uma frase exclamativa, exprimir uma emoção. E a E é uma frase imperativa, que está dando ordem, dá ordem. Certo? Página 88. Questão 5. Transforme em negativas as frases C, D, E do exercício 4. Depois leia-as, classifique-as. Atenção à pontuação e à entonação. Então, C. Fábio não encontrou os cachorros. Fábio não encontrou os cachorros. Fábio não encontra os cachorros. Aí, frase negativa, frase exclamativa negativa e frase imperativa negativa, certo? Aí, C. Leia dando a entonação adequada. Ironia, nossa, quantas borboletas. Surpresa, nossa, quantas borboletas. Medo, nossa, quantas borboletas. Alegria, nossa, quantas borboletas. Frase imperativa dando ordem. Cuidado, saiam já daí. Pedido, cuidado, saiam daí, por favor. Súplica, cuidado, saiam daí, pelo amor de Deus. Aí, 6. Transforme as frases afirmativas em interrogativas
e exclamativas e classifica-as. Veja o exemplo. Então, o camaleão escondeu-se entre as folhas. Afirmativa. O camaleão escondeu-se entre as folhas? Interrogativa. O camaleão escondeu-se entre as folhas. Exclamativa. A. A água do mar está fria. A água do mar está fria? Interrogativa. A água do mar está fria. Exclamativa. A menina gosta de melancia, né? Que a letra B é afirmativa. A menina gosta de melancia? Interrogativa. A menina gosta de melancia? Exclamativa. O sentido muda, né, gente? Vocês observem que quando a gente fala com a entonação adequada, você percebe, você consegue diferenciar e identificar qual é o tipo de frase, certo? Então, 89, ortografia, uso dos porquês, que nós, inclusive, já caiu na prova, mas nós fazemos como uma revisão, certo? Então, vamos lá, leia. Mãe, o Zezinho me beliscou. Mas por quê? Para com isso, menino. Mãe, de novo, Zezinho, por que está fazendo isso? Só porque estou ensinando como se come um chocolate. Aí, observe as palavras destacadas e responda. A. Nas perguntas feitas no primeiro e no segundo quadrinhos, que formas foram usadas? Entendeu? As formas, ó. Vou mostrar para vocês aqui bem aproximado, para vocês olharem. Porquê, os dois porquês separados, um com o acento circunflexo, certo? Aí. B. E a resposta no último quadrinho? Em que forma foi usado? Porquê junto, a forma do porquê junto. E aqui, gente, na questão 2, tem o quadro, que vocês já sabem, eu estou aproximando para vocês darem uma lida, uma olhada novamente, certo? Sobre o uso dos porquês, tá? Porquê separado, porquê junto sem acento, porquê separado e porquê junto com acento, ok? Vou para a página 90, que a gente tem aqui exercícios, tá? Leia o porquê da questão. Juquinha, venha tomar banho. Por que preciso tomar banho? Ainda pergunta por quê? Só porque estou um pouco sujo? Então, na fala as palavras porquê, 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 porquê tem a mesma pronúncia ou tem pronúncias diferentes? Tem a mesma pronúncia. Pessoal, aí aqui no item B, ele fala o seguinte: explique o emprego do porquê no título da história. Então, esse porquê aqui, o porquê da questão, ele vem acompanhado de artigo O, certo? Então, esse porquê usado como substantivo vem com o artigo antes, o porquê. Aí, C. Explique o uso do porquê separado, sem acento, e o porquê separado com acento nas perguntas. Então, ó, esse porquê, tá? E depois esse porquê aqui. Então, vamos para o primeiro. Então, porquê é usado no início da frase interrogativa e ainda pergunta por quê? Porque é usado no fim da frase, certo? Essa é a diferença deles dois, ok? Então, D. Na resposta dada pelo garoto, qual das formas citadas do item A foi usada? Foi usada a forma porquê junto, certo? Só porque estou um pouquinho sujo. Então, leia. Você não comprou os pastéis por quê? Porque você não comprou os pastéis? Horas, porque eles haviam acabado. Então, página 91. Agora complete a frase, reescreva a pergunta e dê a resposta. Veja o exemplo da página anterior. Então, você não guardou os brinquedos por quê? Porque não gostou dos brinquedos. Aí, por que vocês vão dar a resposta? B. Se seu amigo não veio à festa por quê? Porque seu amigo não veio à festa? A resposta. C. Porque você ainda está aí. Por quê? Porque você ainda está aí. Por quê? Certo? E aí eu vou aproximar aqui para vocês visualizarem direitinho. Certo? Quais os porquês empregados? Então, para escrever as respostas, você empregou qual porquê? Esse porquê. O porquê junto sem o acento. Esse daqui, ok? 5. Complete com
Por que separado sem acento? Por que separado com acento? Por que junto sem acento? Por que junto com acento? Então, frases que se dizem por aí. Escovar os dentes, por quê? Por que separado com acento. Menina, por quê? Por que separado sem acento. Não desliga esse som. Não foi por quê? Por que separado com acento circunflexo. Não vou por quê? Porque junto, sem acento. Porque está chovendo. Gostaria de saber o porquê dessa bagunça, porque junto com acento circunflexo. Menino, por quê? Porque separado, sem o acento circunflexo. Menino, por que está sem os tênis? Ainda não sabe, ainda não se sabe o porquê junto com acento circunflexo. Ainda não se sabe o porquê do acidente. Certo, meus amores? Por hoje é só, amanhã a gente tem aula de português, tá? Tchau, beijinhos e até amanhã.